prazer estar novamente aqui em Taubaté. Já veio aqui outras vezes, mas desta vez a ocasião é muito especial. Cristina, quando aconteceu o que nós sabemos aí, da instituição fechar as portas ao trabalho do magnetismo, e aí ela me mandou uma mensagem sem saber se iria ter o seminário, se não ia ter, como é que ia fazer, se iria suspender a minha vinda para cá. E eu disse para ela o seguinte: ela não suspenda por enquanto. Se você achar que não deve realizar, você me avisa, mas por enquanto você não suspende, tenta ver se faz num outro local, num local independente. Então eu vou deixar a data ainda marcada para Taubaté, reservada para Taubaté, e enquanto você vê o que consegue fazer por aí. Mas eu acho que você não deveria suspender o seminário, mas tentar realizar num outro local. E deu certo. E para mim estar aqui hoje é realmente uma ocasião especial. Mais ou menos uns 30 dias antes disso, lá na minha cidade, em Aracaju, não com a nossa instituição, o Instituto Espírita Paulo de Tarso, numa outra instituição de Aracaju, aconteceu algo semelhante. Uma instituição que já trabalhava com magnetismo há muitos anos. O pessoal responsável por esse trabalho de magnetismo, para vocês terem uma ideia, eles participaram de todos os encontros mundiais de magnetismo. De todos. Foram 10. Eles participaram de todos. E todos os anos eles faziam questão de estarem presentes. Inclusive, quando foi na Flórida dos Estados Unidos, todos eles, aquele grupinho estava lá presente. E, num belo dia, eles chegaram na instituição para a realização do trabalho de magnetismo. Chegou lá, o trabalho não existia mais. Eles foram sequer avisados que não ia ter mais trabalho de magnetismo. As máquinas tinham sido retiradas, o trabalho já não existia, e nem mesmo a coordenadora do trabalho estava avisada. Simplesmente chegaram lá, abriram a porta, não tinha mais trabalho. Logicamente, alguns deixaram a instituição, se sentiram feridos por causa disso. Outros continuam lá, mas sem trabalhar com o magnetismo. Qual foi a justificativa da instituição? Porque não é para ter uso de marca. Baseados em quê? Baseados em uma palestra que era para o esclarecimento dos trabalhadores, que tinha sido realizado dias antes, com um palestrante da Federação Espírita do Estado de Sergipe, onde eu não tenho acesso ao conteúdo do que ele falou nessa palestra de esclarecimento aos trabalhadores, mas eu sei que ele falou contra o uso de marcas nos tratamentos magnéticos, com a justificativa de que a marca é perigosa para a instituição espírita. Vai que alguém desencarne no centro espírita deitado numa maca. Que explicação a instituição vai dar para os órgãos públicos que possivelmente serão chamados à instituição? Que explicação a instituição vai dar para aquela pessoa que desencarnada numa maca? Ou seja, isso é bastante perigoso para a casa espírita. Baseado nisso, a dirigente da instituição, a presidente da instituição, por não ser uma pessoa afinada com o magnetismo, se aproveitou dessa deixa e cancelou todo o trabalho de magnetismo que já acontecia há mais de uma década. Se alguém desencarnar na penumbra de uma reunião mediúnica, que explicação a gente vai dar aos órgãos públicos para alguém desencarnar numa reunião mediúnica na penumbra de uma sala escurinha? E a gente também ainda poderia perguntar: se alguém desencarnar no centro espírita sentado, ele vai deixar a pessoa sentada, desencarnada, vai deixar o corpo sentado, aguardando até que os representantes dos órgãos públicos cheguem até lá? Não tem justificativa. Então a gente percebe que muitas vezes se aproveita de qualquer coisa, de qualquer deixa, de qualquer argumento, mesmo que vazio, para que eu possa expressar que eu não gosto, eu não quero magnetismo na minha instituição.
Felizmente, na instituição que eu participo, que eu ajudei a fundar, nós não temos essa dificuldade, porque desde a sua fundação o magnetismo já existia, a instituição já foi fundada já com abertura para funcionar o tratamento magnético do lar. E nós encerramos esta semana, quarta-feira passada, encerramos mais um estudo do passe do magnetismo, que é realizado em 25 aulas, são aulas semanais de 1h30, começamos em abril, e depois tem mais 4 aulas, 4 semanas de estágio, onde eles vão tratar alguém durante 4 semanas, de forma supervisionada por mim, por mais algumas pessoas da nossa equipe, para que eles saiam de lá com algum treinamento prático, realmente tratando e vendo e acompanhando os resultados do tratamento. E geralmente várias dessas pessoas acabam ficando na nossa instituição para trabalhar, o que não é o ideal. Pensamos que o ideal é que essas pessoas pudessem retornar para as suas instituições, porque nós realizamos esse estudo já há 15 anos, é aberto para todas as instituições que queiram participar. Geralmente a gente divulga, como o nosso estado ele é pequeno, a gente divulga para Aracaju e a Grande Aracaju, então a capital e as cidades da redondeza. Não divulgamos para o estado todo, mas qualquer pessoa do estado, em qualquer lugar que queira participar, as portas estão abertas. Então o ideal seria que essas pessoas, ao terminarem o curso, retornassem para as suas instituições para trabalhar com magnetismo, mas geralmente não é o que acontece. Porque quando elas chegam nas suas instituições, elas não encontram abertura para fazer de modo diferente. Que elas vão ser obrigadas a fazer de modo diferente da instituição. Porque geralmente na instituição espírita eles encontram o passe, aquele passe que a maioria de nós já conhecemos. Aquele passe de 2, 3 minutos, aquele passe que é aplicado após as reuniões públicas, sem uma maior verificação, sem um maior conhecimento teórico ou prático, aguardando que os espíritos façam todo o resto. Ou seja, nós nos acomodamos na falta de conhecimento e dizemos aos espíritos: agora vocês façam todo o resto, porque eu não quero, eu não vou, eu não sei fazer. E a grande questão que se levanta com relação ao magnetismo é: aquele que é adepto do magnetismo precisa estudar para fazer. Enquanto que aqueles que são contrários ao magnetismo não encontram uma outra resposta, é que, não, você não é para você saber, deixe que os espíritos é quem vão fazer. Então nós não podemos aprender, não podemos desenvolver, não podemos conhecer a respeito de fluido, dos seus mecanismos, da sua utilização, das suas práticas. E quando a gente fala em magnetismo, geralmente as pessoas pensam logo em paz. Mas magnetismo não é somente paz. Quando a gente estuda magnetismo, nós estamos estudando os próprios mecanismos da vida. Porque o magnetismo é um grande mecanismo de funcionamento da vida no planeta Terra. Eu não sei com relação a outros planetas, mas aqui no nosso planeta, tudo funciona na base de eletricidade e magnetismo. Pura e simplesmente assim. É o mesmo magnetismo estudado na física? Não. Mas tem todas as semelhanças. Porque o magnetismo estudado na física é o magnetismo dos ímãs, é o magnetismo da gravitação. Mas nós estamos nos referindo a corpos orgânicos, seres com vida, que também tem magnetismo, uma espécie de magnetismo que Mesmer chamou de magnetismo animal. O Mesmer está ali, né? A figura dele olhando ali para Jesus e para Kardec. O magnetismo que mantém a vida na Terra, que sustenta o funcionamento do nosso planeta, que mantém os nossos corpos físicos, que sustenta a vida orgânica no planeta Terra. Tudo isso é magnetismo. E nós temos o magnetismo puramente humano,
que é um magnetismo muito mais dinâmico do que o magnetismo químico, do que o magnetismo dos ímãs, que o magnetismo, vamos dizer assim, das coisas materiais, dos corpos inorgânicos, dos mecanismos mais básicos do funcionamento do nosso planeta Terra. O magnetismo humano, ele é muito mais dinâmico, mas também funciona na base da atração, da repulsão. Essa atração ou repulsão, diferentemente dos ímãs, onde determinados polos mecanicamente se atraem, determinada junção de polos mecanicamente se repelem, mas no magnetismo humano isso pode ser transformado, isso pode ser modificado. Nós podemos atrair alguém a nós pelo magnetismo, mas também podemos repelir a mesma pessoa com esse mesmo magnetismo. Ele é dinâmico, ele é capaz de sofrer transformações, então nós podemos elaborar modificações nessa energia magnética, de modo que ela sirva aos nossos propósitos. Existem vários livros escritos a respeito de magnetismo pessoal. Vocês já devem ter ouvido, pelo menos ouvido falar a respeito disso, magnetismo pessoal. E tem muitas obras a respeito disso. Como você usar o magnetismo, e muitas vezes os autores não espíritas, não ligados a esse movimento de tratamento de doenças através do magnetismo, muitas vezes eles não sabem que estão falando da mesma coisa, dessa energia vital, dessa energia humana que sustenta a própria vida. E esse magnetismo pessoal nada mais é do que você usar, que você transformar estas energias de modo a você atrair pessoas para os seus objetivos. Logicamente, isso pode ser utilizado de uma forma mais positiva ou de uma forma negativa. Isso pode ser utilizado com motivos bons ou com motivos não tão éticos. Eu posso usar esse magnetismo, por exemplo, para conseguir um emprego. Diante de uma entrevista, no setor de trabalho, eu posso usar esse meu magnetismo para eu convencer a outra pessoa de que ela deve me dar esse emprego. Isso pode ser utilizado. Eu não sei se isso é tão ético, mas isso pode ser utilizado. Eu posso utilizar de uma maneira um pouco mais ética, utilizar o meu magnetismo de forma que eu consiga me expressar e transmitir ao outro as melhores impressões possíveis. O que de melhor eu possua dentro de mim, para que a pessoa livremente consiga fazer uma avaliação a meu respeito. Dizem que o Hitler, ele mobilizava muito facilmente as multidões. A história nos conta isso, que é isso, magnetismo pessoal. Só que ele utilizava para convencer as pessoas dos motivos da guerra, da subjugação a outros povos. E as pessoas facilmente entravam na onda magnética dele e o seguiam. Assim como também seguiam a Jesus. Muito facilmente as pessoas se sentiam inebriadas pelas palavras de Jesus, pela força que ele tinha, pelo magnetismo que ele exalava. As palavras dele eram palavras sinceras, ele realmente acreditava no que falava, assim como Hitler. Esse é um dos princípios do funcionamento do magnetismo, a verdade. Quando eu falo a verdade, quando eu falo aquilo que eu realmente acredito, a minha verdade, vamos dizer assim, aquilo que eu realmente acredito, eu acabo fazendo as outras pessoas também acreditarem. Porque quando eu falo que eu realmente acredito, as minhas energias não me traem. Eu posso estar falando uma coisa que não é uma verdade, mas para mim é. Então eu falo com uma convicção. E isso vai impresso nas minhas energias. Isso vai impresso nos meus fluidos. A pessoa vai ouvir as minhas palavras, mas ela também vai receber as energias que eu estou emitindo. E essas energias vão levar as minhas impressões. Impressões daquilo que eu realmente sou, daquilo que dos meus sentimentos, dos meus pensamentos.
Quando a gente toma um medicamento químico para uma determinada doença, aquele medicamento ele é inalterado. A sua composição está ali. Lógico que há condições de luz, de temperatura, a forma como você armazena esse medicamento, o tempo, a validade dele, tudo isso interfere. Mas fora esses fatores, não há um fator intrínseco ao medicamento que o transforme, fazendo com que esse medicamento sirva para dor de cabeça, ou então ele possa ser transformado para uma dor de estômago, ou ele possa ser transformado para tratar um câncer, ou possa ser transformado para tratar uma ansiedade. Ele não sofre essa transformação. Ele é o que é, na sua composição química. Mas o nosso fluido, que é a base do tratamento magnético, esse sofre modificações ao nosso bel prazer. Então, o fluido que eu vou tratar uma gastrite é o mesmo fluido que eu vou tratar um tumor de semente. Ele vai precisar ser transformado e ele sofre a interferência dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas emoções, do meu estado íntimo. Ele sofre essas interferências, ele sofre essas transformações, ele é impressionável. Então esse mesmo fluido, ele pode conduzir pessoas por um caminho bom ou por um caminho ruim. Depende. Há pessoas que têm um dom natural, e isso também é magnetismo, de inebriar, de influenciar multidões. As pessoas ouvirem aquela voz, ficarem de boca aberta, de olhos fixos, olhando e assimilando o que ele está falando. Tem pessoas que têm esse dom, essa capacidade, e isso é magnetismo. Nos fluidos vão impressos as características pessoais do indivíduo, de saúde física, de saúde moral, de tipos de pensamento, de padrões de sentimentos e emoções. Tudo isso vai impresso nos fluidos. Daí que, se eu vou tratar alguém, eu preciso estar atento às características íntimas que eu estou colocando naquele fluido, o meu estado íntimo. Daí a grande relação de magnetismo com o estado moral. Como eu penso? O que eu penso? Que tipo de sentimentos eu alimento no meu dia a dia? Que tipo de sentimentos eu nutro para com aquele que eu vou tratar? Aquela pessoa que está doente ali na minha frente, esperando de mim que eu faça algo em seu benefício. Que tipo de sentimentos eu alimento quando estou diante dessa pessoa? Qual é a minha intenção ao estar diante dela para exercer um tratamento, para tratar sua doença? Que tipo de emoções me tomam no momento em que eu me coloco à frente dela? Aí vem aquela questão: e se eu não gosto da pessoa? Ou se ela não gosta de mim? Como é que a gente vai fazer esse tratamento magnético? Essa situação interfere mesmo no tratamento médico. Porque se eu não gosto daquele médico, ou se aquele médico não é muito simpático para comigo, se ele não gosta muito de mim, mas ele procura exercer da maneira mais isenta possível o seu trabalho, isso interfere ainda, mas não é tanto, porque a composição química do remédio continua ali dentro do frasquinho, a mesma composição. Mas isso tira em mim um pouco da confiança que eu tenho com aquele profissional. E talvez eu não goste dele porque talvez alguém já disse que não se deu muito bem com aquele médico, fez um tratamento, talvez naquele dia não foi muito bem recebido por ele, isso interfere. Então eu já entro com uma certa precaução quando eu entro no consultório. Isso vai interferir no tratamento? Vai, porque eu já não vou confiar tanto nele, eu já vou com o pé atrás. Mas o medicamento continua na sua química inalterada. Com o tratamento magnético isso não se dá assim. Se eu não gosto da pessoa, se ela não confia no meu passe, isso interfere grandemente nos resultados, porque a gente não está aí manipulando química, a gente está manipulando fluido, que é extremamente impressionável com as nossas situações íntimas. Eu posso aplicar o passe em uma pessoa que não gosta de mim? Posso.
talvez seja justamente aquela melhor oportunidade para eu transformar isso. E esse esforço de transformação também vai influenciar os meus fluidos e o resultado do tratamento. Talvez, se ela não estiver disposta a essa interação comigo, a essa transformação de sentimentos, mas eu estou disposto a mudar esses sentimentos e estou aproveitando a oportunidade do passe para isso. Mas também, por outro lado, eu tenho que pesar e o resultado do tratamento na doença dela. Eu vou utilizar esse passe como um recurso para a minha transformação e a doença dela, como fica, e o resultado do problema dela. Então nós podemos tomar essa oportunidade como essa transformação interior, que pode trazer um resultado benéfico, inclusive ao passe. Podemos dar um tempo, não, hoje não, deixa que outra pessoa aplique esse passe. Hoje eu vou me resguardar, eu vou fazer uma prece, hoje eu vou procurar me conciliar comigo mesmo e com esta pessoa. Aí na próxima oportunidade, sim, eu vou estar 100% para aplicar este passe. Não devemos perder as oportunidades para essa transformação interior com a qual muito a gente tem para ganhar, tanto nós quanto o outro. Se o outro não quer, fazemos a nossa parte. Se o outro não quer receber passe conosco por causa disso, respeitamos o pensamento daquela pessoa. Ela não quer, outra pessoa aplica. Mas eu vou buscar oportunidades para me conciliar com esta pessoa, porque isso vai fazer uma transformação nos meus fluidos, vai me dar uma melhor possibilidade de tratamento, não só dessa pessoa, como de outras também. Às vezes tem certos pacientes que são complicados. Nós já tivemos essa situação na nossa instituição. Certos magnetizadores não queriam aplicar o passe na pessoa, porque ela era complicada. Tudo ela reclamava. A gente sabe que durante o processo de um passe, várias reações magnéticas acontecem até o passe ser concluído. E várias coisas ali acontecem naquele trânsito, naquela troca de energias, várias reações que podem ser sentidas ou não, dependendo da sensibilidade de ambos. Então podem ser sentidos como uma pequena tontura, um arrepio, uma dorzinha em alguma parte do corpo. As pessoas podem sentir isso de uma maneira mais forte, pode trazer um certo incômodo, um estremecimento no corpo. São várias e as mais variadas reações que podem acontecer. Mas esse paciente era complicado. Qualquer coisa, mesmo que a gente explicava o passe, ele traz reações. Coisas acontecem enquanto a gente está aplicando o passe. Agora, terminou o passe, não é que você está sentindo mais nada. Se o passe foi bem aplicado, foi bem realizado, ao terminar, não é para a pessoa estar sentindo mais nada, nem o magnetizador, nem o magnetizado. Mas se termina o passe, um dos dois ainda está sentindo alguma reação, falta alguma coisa nesse passe, ele não está completo. Alguma coisa foi mal aplicada, ou ainda falta algo para completar esse passe. Mas durante o processo é comum e é natural que aconteçam essas reações. Mas com esse paciente complicado era difícil, porque ele não queria sentir nada. Qualquer coisinha que ele sentisse é porque o magnetizador estava fazendo algo errado. Então ele abria logo os olhos, porque o magnetizador estava fazendo alguma coisa errada. Então alguns magnetizadores nem queriam aplicar o passe nessa pessoa. Chegamos, inclusive, a perder um magnetizador do trabalho por causa disso. Mas, enfim, é algo que nós precisamos aprender a lidar, assim como o médico tem que lidar com pacientes complicados, difíceis, questionadores. Às vezes, pessoas que estão internas no hospital, enfermeiros têm que lidar com pacientes que são mais dóceis, outros que são mais irritáveis. Ou seja, são as características, a grande variedade das características humanas que nós precisamos aprender a lidar de bom humor, com paciência, com serenidade, ajudando essas pessoas nos seus tratamentos, e vamos estar ajudando elas também a superar essa forma de vida, sempre dando justificativas razoáveis, sempre usando de argumentos, nunca dizendo é assim porque é assim.
É assim que tem uma explicação. Qual é essa explicação? Nós devemos passar para a pessoa de modo que ela consiga compreender e superar esta situação, esta maneira de ser e de pensar. Bom, vamos ver aqui. Isso aqui vocês já conhecem, de trás para frente, de frente para trás, a respeito do perispírito. Nós vamos falar um pouquinho só para a gente poder se situar do que vamos falar um pouquinho mais à frente. Então, o perispírito, a gente sabe que é o organismo que intermedia espírito e corpo físico. Algumas escolas espiritualistas ou esotéricas falam em 5 corpos, 7 corpos. Kardec falou de 3: espírito, perispírito e corpo físico. Se há vários corpos, eu não sei se há. Mas a questão é que os espíritos resumiram, os espíritos da codificação, se há vários corpos, eles resumiram em perispírito, que faz intermediação entre espírito e corpo físico. Então nós não vamos entrar aqui no mérito se há ou se não há, até porque não temos como avaliar nenhuma opinião, nem a outra, porque não temos ainda como comprovar nem a existência, nem a inexistência de vários corpos aí. Mas, enfim, o perispírito a gente já sabe, por todas as experiências práticas e teóricas, que o perispírito ele existe e intermedia espírito e corpo físico. Inclusive, a ideia de perispírito foi uma grande chave na ciência espírita, que ele veio explicar uma multidão de coisas que eram inexplicáveis, como, por exemplo, um pensamento de muito tempo da filosofia: não existe a alma. Dizia a filosofia, ou ainda diz, não existe a alma, porque não tem como uma coisa imaterial se ligar a uma coisa que é de uma substância completamente oposta, material. Isso é um pensamento da filosofia. Na época de Kardec, por exemplo, existia esse pensamento. Mas o perispírito veio trazer uma chave para resolver isso aí. Tem sim. Existe algo que intermedia e faz essa ligação entre corpo e espírito. Por isso o perispírito tem que ser extremamente dinâmico. Se a gente já enxerga o corpo físico como algo muito dinâmico, complexo, quando a gente vai estudar anatomia, fisiologia, mas vai estudar mesmo, na nossa instituição a gente faz cursos, quase que todos os anos a gente realiza um curso com o Dr. Garcia, ele da instituição, é magnetizador, que realiza esse curso, sobre anatomia e fisiologia humana. Só que é básica, leva alguns meses de estudo e é básico conhecimento. Se a gente for aprofundar com relação às células, com relação ao funcionamento minucioso de cada parte do corpo físico, a gente vai ver que maravilha, que máquina maravilhosa é o corpo físico. Que coisa complexa e dinâmica que é o corpo físico. Porque ele provê e prevê tudo. O funcionamento, para que haja um funcionamento orgânico equilibrado, funcional, para a gente estar aqui encarnado. Então imaginemos que o perispírito é muito mais dinâmico e complexo do que o corpo físico. A grande questão é que nós não temos ainda condições intelectuais para termos um conhecimento mais aprofundado sobre o perispírito. Por isso, aquilo que os espíritos já nos trouxeram a respeito desse conhecimento é básico, é extremamente básico a respeito do perispírito, que a gente vai encontrar nas obras da codificação e em outras obras que já trazem um desenvolvimento do conhecimento espírita, como as obras de André Luiz, por exemplo. Mesmo assim, é um conhecimento extremamente básico sobre o perispírito. A maior parte do conhecimento nessa área ainda está por a gente desenvolver condições de compreender, para que os espíritos nos tragam conhecimentos mais avançados a respeito. Imaginemos apenas um detalhe: o perispírito tem que ser extremamente sutil, por um lado, para conseguir se conectar ao espírito, que nem matéria é. Por outro lado, ele precisa também participar de dimensões bastante densas para conseguir se conectar ao corpo físico, porque tem que haver uma gradação desde o espírito passando pelo perispírito, chegando ao corpo físico, que é extremamente denso. Então ele tem que conseguir fazer todas essas conexões. E ele é intermediário não apenas de energias, não apenas na ligação entre esses dois outros elementos,
Mas o perispírito, ele intermedia emoções, intermedia sentimentos, pensamentos, sensações do corpo, informações que nós captamos através dos nossos sentidos físicos, por exemplo, tudo aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente, que a gente percebe, tudo isso se transforma são informações, gera informações que são captadas pelos sentidos físicos, que passam através do perispírito e vão ser armazenados como bagagem de conhecimento intelectual no espírito. Da mesma forma, todas as vontades do espírito são filtradas pelo perispírito para serem expressas através do corpo físico. Vocês estão ouvindo a minha voz, mas quem está pensando e querendo transmitir algo é o espírito, não é meu corpo. As informações que eu estou transmitindo não são elaboradas no corpo físico, são elaboradas a nível de espírito. Tem que passar pelo perispírito, serem filtradas no perispírito e expressas através do corpo físico. Assim como todas as vontades que nós temos, que nós sentimos no dia a dia, quem tem vontade é o espírito, não é o corpo. Assim como quem tem sentimentos é o espírito, quem tem pensamentos é o espírito, quem tem sensações é o corpo físico. O máximo que o corpo tem é sensações, porque o corpo não pensa, o corpo não sente no nível de sentimentos, ele sente no nível de sensações orgânicas, sensações físicas. Quando comemos algo, temos uma sensação de saciedade, temos a sensação de fome, temos a sensação daquilo que é a diferenciação entre o que é doce, o que é azedo, o que é salgado. São sensações, a sensação de dor física. Mas tudo aquilo que passa no corpo é intermediado pelo perispírito para chegar ao espírito. Então, eles três a gente separa por um efeito didático, mas os três só funcionam em conjunto, não funcionam de maneira isolada. Então, tudo aquilo que vai se passar a nível de espírito é interagido com o perispírito e com o corpo. Tudo aquilo que acontece a nível de corpo físico vai interferir a nível de perispírito e espírito. O que acontece no perispírito vai se refletir no espírito e no corpo. E não tem como ser diferente. Enquanto estamos encarnados, nós somos três em um: espírito, perispírito e corpo físico. Quando desencarnamos, somos dois em um: espírito e perispírito, ou alma e perispírito. Mas, enquanto nós estamos aqui, esses três elementos eles vão interagir o tempo inteiro. Tudo que acontecer em um vai se refletir no outro. Por exemplo, se a gente está passando por uma rua movimentada, a gente está indo para uma loja, a gente está indo a pé, no caminho a gente ouve sons, muita gente passa ali por nós, a gente pensa coisas, puxa por outros pensamentos, a gente ouve uma música que está tocando em determinado local, a gente ouve buzinas de carro, a gente vê lojas, vê cores, enfim, é uma multidão, uma quantidade imensa de informações que, logicamente, tudo isso é guardado na nossa memória. A gente não tem a necessidade de estar evocando, de estar lembrando tudo isso, até porque seria muito incômodo a gente estar lembrando de todos esses detalhes. Não precisa. São detalhes inúteis, mas tudo fica registrado na nossa memória. Imaginemos que tudo aquilo também que é captado pelos nossos sentidos espirituais também é guardado uma memória perispirítica, uma memória perispiritual. Então lá está guardado tudo, de todas as existências. A gente recorda muito melhor, ou grava muito melhor na nossa memória, aquilo que tem uma ligação emocional, seja emoção positiva ou negativa. Às vezes a gente lembra com muitos detalhes, com extrema facilidade, coisas que aconteceram há 20 anos atrás, porque nos tocaram de alguma maneira, ou positivamente ou negativamente, porque nos tocaram. Às vezes a gente não lembra direito do que comeu ontem, porque é um detalhe que não tem necessidade a gente estar lembrando, a não ser que aconteceu algo enquanto eu estava comendo, algo que me tocou, principalmente de uma forma emocional. Aí me toca e fica mais gravado na memória, fica mais fácil de evocar, de lembrar.
vem mais facilmente e às vezes de maneira até automática, vem à nossa memória sem a gente estar pensando naquilo. Quando a gente vê, a gente já se pega pensando naquele fato. E às vezes a gente lembra com extrema facilidade de algo que aconteceu há muito tempo, porque aquilo nos tocou de alguma forma. Uma festa, um acidente. Há tempos atrás, a minha irmã chegou para mim e disse assim: eu me lembro como se fosse hoje, se referindo a um acontecimento de 10 anos atrás, um acontecimento ruim. Me lembro como se fosse hoje. É porque ainda hoje ela pensa nisso. Ela faz questão de estar lembrando. Por que lembrar? Porque tocou emocionalmente. Foi algo que ele se refletiu nela, de alguma forma traumatizou, de alguma forma lhe tocou. E aí ela continua evocando essa lembrança tempos e tempos e tempos. O que ele precisa fazer? Resolver. Não é esquecer, é resolver. Por algum motivo ela continua a lembrar. E às vezes a gente faz questão de lembrar, e muito mais facilmente, de coisas ruins do que de coisas boas. Não é porque é mais fácil, né? Porque muitas vezes a gente faz questão de estar lembrando, de estar relembrando, de estar realimentando acontecimentos que não foram tão felizes na nossa vida. Por quê? Porque nos tocou de alguma maneira, mas a gente não resolveu. Por isso continua lá. Olha, como se estivesse dizendo: tem que resolver isso aqui, tem que resolver isso aqui, tem que resolver isso aqui. E a gente vai simplesmente tentando esquecer, jogar por baixo do pano, porque quando lembra dói, e vai continuar doendo até a gente resolver. Pode ser que a gente consiga esquecer, mas vai continuar doendo de uma outra forma, e vai continuar interferindo na nossa vida enquanto a gente não resolver. Então as coisas ruins, elas não devem ser esquecidas, devem ser resolvidas. Depois de resolvida, ela desaparece porque não tem mais razão para estar aparecendo de novo. Elas desaparecem. Então, às vezes, quando a gente está diante de um determinado paciente para fazer um tratamento, vem uma certa emoção. Às vezes, porque quando a gente está diante dele, nos lembra algo que nos tem acontecido com um outro paciente, no outro dia, ou com uma outra pessoa qualquer, em alguma coisa na nossa vida, que de alguma forma aquilo nos remete, faz um link com algo que nos aconteceu há tempos atrás. E nos faz às vezes se sentir mal diante daquele paciente. É algo magnético? É, mas não tem a ver com aquele paciente, tem a ver com uma outra pessoa qualquer que aquele paciente nos faz lembrar daquele acontecimento. Algo que precisa ser corrigido, algo que precisa ser tratado por nós intimamente, para que aquilo deixe de nos afetar, porque continua nos afetando no tempo, continua nos prejudicando de alguma maneira. E às vezes a gente faz tanta questão de jogar isso para debaixo do tapete, que aquilo começa a agir de forma física, começa a trazer sintomas de doença física. E isso também é magnetismo, isso também é mecanismo do magnetismo. Porque o magnetismo em nós nada mais é do que essa energia vital que sustenta o funcionamento do nosso corpo físico. Então, logicamente, se há algo emocional que está nos afetando, que não foi resolvido, que precisa que a gente resolva, e ainda continua a nos afetar, a influenciar a nossa vida, e a gente faz questão muitas vezes de esquecer, de jogar para debaixo do tapete, que está começando a aparecer fisicamente, é como se estivesse a nos dizer: agora quero ver se você não vai resolver. Porque enquanto era algo mais sutil, só no nível da emoção, do sentimento, a gente não estava resolvendo, estava dando atenção. Agora é no nível físico. Agora quero ver se você não vai resolver, você não vai procurar uma solução. E magneticamente a gente vai resolver no corpo e no perispírito, que é a atuação do magnetismo. Kardec, na Revista Espírita, ele fala a respeito de uma união que seria muito interessante entre magnetismo, medicina e homeopatia. Quando ele fala em medicina, ele está se referindo à medicina ocidental, medicina alopática. Então, magnetismo, medicina e homeopatia. Ele vai dizer o seguinte: a medicina, ela trata e muito bem os problemas de saúde que são relacionados, que têm sua causa no corpo físico. Por quê? Porque o medicamento utilizado, o tratamento utilizado na medicina, o tratamento químico,
É a mesma química que compõe o nosso corpo físico. São os mesmos elementos, porque o que é matéria, encontra ressonância em outra matéria. Então, o medicamento químico, ele vai encontrar ressonância no nosso corpo físico. Então, uma doença de causa orgânica será muito bem tratada pela própria medicina. Aí Kardec continua. O magnetismo seria muito bom nas doenças de causa perispiritual, porque a substância que nós usamos no tratamento é o fluido. Ele vai encontrar ressonância no fluido que compõe o perispírito. A semelhança. Daí porque os resultados do magnetismo vão ser muito melhores quando vão encontrar uma ressonância nos fluidos perispirituais, nos agentes, nas matrizes energéticas da doença. Já a homeopatia seria muito bem aplicada nas doenças de origem dupla, orgânica e perispiritual. Por quê? Porque a homeopatia ela utiliza um medicamento que é químico, porém uma química sutilizada. Então ela vem se transformando num meio termo entre a química do comprimido, do remédio utilizado na medicina, e o fluido magnético, o fluido vital. Então isso é uma química, na homeopatia, é uma química, porém uma química sutilizada. Daí ela ficaria no meio termo e ser muito bem utilizada nos tratamentos de origem dupla, perispiritual e orgânica. Eu não me lembro qual é a revista espírita, mas eu sei que na revista espírita Kardec vai falar a respeito disso aí. Como também Kardec vai dizer na revista espírita que tem um texto lá muito interessante que Kardec publicou com o título As 3 causas principais das doenças. As doenças que têm causa no espírito, as doenças que têm a causa no perispírito, as doenças que têm a causa no corpo físico. Porque tem doenças que nascem no corpo. Por exemplo, se eu caio e quebro um braço, eu não vou chamar isso de uma doença, mas uma afecção do corpo físico. Eu não posso dizer que o braço já estava quebrado no perispírito anteriormente. Quebrei o braço porque eu estava apressado, não vi que tinha um buraco na calçada, pisei em falso e caí. Ou então eu tropecei em alguém, caí, recebi os barrão de alguém, caí. Enfim, por algum motivo eu caí e quebrei o braço. É uma causa física. Eu não preciso tratar isso a nível energético, muito menos a nível espiritual. Mas esse problema ali da ruptura, da quebra do osso, isso pode ser tratado muito bem de forma pela medicina alopática, pelo medicamento puramente químico. Apesar de que eu posso utilizar também o magnetismo, de forma que eu, agindo a nível energético, eu possa acelerar a resposta física. Porque, como nós falamos, espírito, perispírito e corpo, eles agem e interagem continuamente, não agem de forma isolada. Então, o que acontece em um se reflete nos outros. Por exemplo, se eu furar o meu dedo com uma agulha, é uma coisinha de nada, mas aquilo fica ali doendo, fica incomodando, fica ardendo. Daqui a pouco eu estou irritado. Eu estou irritado por causa daquela dorzinha ali no dedo. Era uma coisa física, mas já está se refletindo nas minhas emoções. Lógico, quem se deixar levar por isso. Tem pessoas que vão permanecer na maior tranquilidade possível, mesmo sentindo a maior dor. Vai estar ali tranquilo e sereno, suportando a dor, mas tranquilo e sereno. Mas outros podem se deixar irritar. Então é uma coisa física se refletindo na emoção. Aí você coloca lá o remedinho, passa a dor, passa a irritação, passa a impaciência. Ou então, existem as doenças psicossomáticas. Você está com uma questão emocional para resolver, isso pode se refletir no corpo físico. Você começa a sentir dor no corpo físico, começa a sentir alguns incômodos no corpo físico. Faz todo o exame e não encontra. A invenção da sua cabeça, não é invenção da sua cabeça. A dor existe, você está sentindo, ela existe. Mas não há nenhuma causa orgânica para essa dor. Não há lesão, não há inflamação, mas há uma dor aí, então há uma causa, só que a causa não é orgânica, a causa é psíquica. Eu posso eliminar essa dor magneticamente falando, mas é preciso também eliminar essa causa psíquica que está gerando essa dor. A fibromialgia
os dois principais sintomas na fibromialgia é dores que migram. Essas dores, elas mudam de lugar. Você pode estar sentindo a dor no braço hoje, amanhã está sentindo na perna, e muitas vezes acompanhado de depressão. Então, muitas vezes a pessoa com fibromialgia, ela tem depressão, e também ela sente essas dores que migram. Então, se a gente for tratar a dor, não vai ter resultado. Tem uma lesão nenhuma naquele local para tratar. Quimicamente falando, óbvio. Magneticamente você tem como tratar essa dor. Só que hoje você vai tratar em um lugar, amanhã você vai tratar em outro lugar. Na próxima semana você vai tratar em um outro local. Ela pode sair do lugar, ela pode se movimentar essa dor. Lógico, não há uma lesão física que justifique essa dor, mas há uma justificativa energética. Há pontos de congestão fluídica nesses locais que estão gerando a dor. Só que esses pontos de congestão fluídica, eles migram, por isso que a dor é sentida em locais diferentes. Então eu não posso simplesmente ali tratar como uma lesão, como se ali existisse uma lesão física. Não há. Então eu preciso ver que há algo mais a ser tratado. E essa depressão, como é que se encaixa aí? Dor e depressão. Dor é uma expressão física, mas a dor também pode ter uma expressão subjetiva. A depressão gera uma dor que às vezes é física, mas também ela gera um outro tipo de dor, que é uma dor subjetiva, que a pessoa não sabe explicar aonde que dói, como é que dói, que espécie de dor é essa, mas dói. É uma dor que às vezes a pessoa diz que é como se fosse uma angústia, mas que não é uma angústia. É uma dor que comprime o peito, mas não há nada lá no peito. É uma dor que não é sentida como dor, mas é algo que existe, que a coisa mais aproximada que a pessoa pode dizer é que é como se fosse uma dor, mas ela não sabe descrever. É uma dor que é subjetiva, é uma dor na própria alma, muitas vezes. E que precisa ser tratada, e a gente conhece o tratamento da depressão através do magnetismo, que Jacó deixou de maneira muito bem estabelecida no seu livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Né? Se tem alguém que ainda não leu esse livro, leia, porque geralmente se procura muito as casas espíritas de pessoas com depressão. É muito comum pessoas depressivas buscarem tratamento espírita. E se a gente sabe magneticamente como tratar uma depressão, a gente tem na mão aí uma grande ferramenta que tem servido não só para o tratamento da depressão, mas de outras doenças também, como base muitas vezes, ou como iniciação, um programa de tratamento em outras doenças também. Foi realmente uma grande descoberta que o Jacó fez, só que foi uma descoberta científica. Ele levou 6 anos testando antes de afirmar qualquer coisa. Ele levou 6 anos testando as técnicas, retestando inúmeras pessoas com depressão, fazendo de um jeito, fazendo de outro, acompanhando os resultados, de forma que ele pudesse realmente ter certeza, assim, agora sim, eu posso divulgar. Está terminado aquele programa de tratamento? Não é um programa acabado. Inclusive ele já sofreu modificações, mas a base está bem estabelecida. O Jacó. O tratamento da depressão tem sempre como base o esplênico. Nós vamos incrementando com outras descobertas, vamos melhorando a forma de tratamento, porém a base está bem estabelecida. O foco da depressão está no esplênico. E aí hoje é muito comum as pessoas falarem em TDM, o tratamento da depressão pelo magnetismo. Logicamente esse TDM, como já falei, não é estático. Ele pode sofrer a partir do tempo as modificações, os melhoramentos na forma de tratamento, à medida que a gente vai compreendendo energeticamente a fisiologia da depressão. Mas tenho visto, por exemplo, magnetizadores que dizem que está usando TDM para tudo. Acho que não é melhor dar outro nome? Eu estou tratando problema de coração com TDM. Sim, TDM é tratamento da depressão, não é do coração. Então dá outro nome.
Como é que você trata o coração? TDM, não. TDM é o tratamento da depressão pelo magnetismo, não é do coração. O que você usou para tratar dores de cabeça? Usei TDM. TDM é o tratamento da depressão pelo magnetismo, não é de dores de cabeça. Você está usando o mesmo método. Você não pode dar esse método o mesmo nome TDM, porque TDM é tratamento da depressão. E tem pessoas que dizem usar o TDM e não passam nem perto do esplênico, não entenderam o que é a depressão ainda. Não, mas eu estava tratando o esplênico e não deu resultado. Quantas pessoas testaram isso? Quantas vezes você testou isso? Quantas pessoas chegaram a esse mesmo resultado? Jacó, para estabelecer, foram 6 anos de testes. Nós queremos fazer ciência com um passo, com 2 passos, com 10 passos. E já afirmar que é assim, não se faz ciência dessa maneira. Ciência é uma coisa muito linda, mas é muito trabalhosa. É muito trabalhosa, dá trabalho, tem que ter paciência. Não se pode ir divulgando os resultados dela antes da hora, tem que ter certeza daquilo que vai divulgar. Porque senão a ciência é muito falha. E já falha nas suas próprias bases, não houve experiência suficiente para se comprovar. Provas a gente não vai ter, mas evidências, sim. Até porque no Espiritismo a gente não tem prova de nada, nem da reencarnação, nem da existência de Deus, nem de prova. Tem evidências. Evidências filosóficas, temos evidências científicas. Através do raciocínio ele pode chegar a essa conclusão. São evidências, são mais do que suficientes, não precisa de outra coisa, mas não são provas. Então a gente não vai ter prova, pelo menos por enquanto, da existência de centro de força. Como é que eu vou provar a existência de um centro de força? Só quando existir um equipamento eletrônico, seja lá de que nível for, suficiente para fotografar. Da mesma maneira que a gente fotografa hoje um coração, que a gente fotografa um fígado, que é interno, a gente conseguir uma foto que alcance algo que é mais sutil. Aí sim a gente tem uma prova, por enquanto tem evidências, através de quê? Através dos próprios raciocínios, através do tato magnético, não o tato magnético de uma pessoa, mas de muitas pessoas, que comprovam a mesma coisa, que convergem os resultados para o mesmo ponto. Aí a gente pode dizer que realmente as evidências apontam para isso aqui. Mas vai ter pessoas que vão conseguir levantar evidências apontando no outro canto, mas a gente precisa então ver estatisticamente o que é que a evidência, estatisticamente falando, mostra. E aí tem um nível de estatística que a gente tem que alcançar, não é qualquer estatística. Há 3 pessoas atestaram que o esplênico é na diagonal, 2 pessoas atestaram que ele é voltado para a frente. Então ele é na diagonal porque o número é maior. Não, mas 3 para 2, a estatística é nula. Não prova nada. Tem que se ver com o maior número de pessoas possível, de modo a que a estatística realmente consiga, num nível eficiente, suficiente, mostrar como é que ele funciona, se ele existe, em que lugar ele fica. É assim que se faz ciência. No próximo Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, lá em Recife, próximo ano, no mês de abril do próximo ano, nós vamos estar lá e vamos apresentar justamente um trabalho sobre isso, como fazer uma pesquisa científica no magnetismo. Como fazer uma pesquisa científica? Porque tem muita gente fazendo coisas interessantes, mas que não serve para comprovação, porque não tem não serve um método científico. Por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa científica, eu tenho que ter, a minha amostra tem que ter no mínimo 30 elementos. Abaixo disso, cientificamente é tido como coincidência. Eu tratei 30 pessoas com magnetismo, tratei outras 30 sem magnetismo. O resultado do magnetismo foi, estatisticamente, foi melhor. Com 30 o resultado é válido, mas se eu fizer com 10, é tido como coincidência. Mesmo que as 10 que eu tratei com magnetismo deu resultado e as outras 10 sem magnetismo não deu resultado. Mas 10 é uma amostra muito pequena, não é válido, é tido como coincidência. Não é tido como resultado científico. Eu tenho que ter um critério de modo a que a gente possa realmente vir a afirmar. O reiki, a acupuntura entraram nas medicinas de forma legal, porque de forma oficial, porque foram testados por métodos científicos que comprovaram seus resultados.
há alguma chance que vem se abrindo aí do magnetismo entrar nas terapias complementares do SUS. Há pessoas no meio espírita, no meio do magnetismo espírita, tentando isso. Eles encontram uma brecha de encaixar o magnetismo como uma das terapias complementares do SUS. O SUS hoje ele abriu as portas para isso. Então o reiki pode ser utilizado nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, o reiki, a acupuntura, a bioenergia, que eu nem sei o que é, mas o nome está lá, bioenergia, e outras formas de tratamento são tidas como terapias complementares oferecidas gratuitamente às pessoas nas unidades de saúde hoje do Estado. Então já há essa abertura. Então tem pessoas tentando incluir o magnetismo também nisso aí, encontrando uma brecha, buscando uma brecha para ver se consegue incluir o magnetismo espírita como uma dessas terapias. O magnetismo na cidade de Recife, no mês passado, se não estou enganado, foi em outubro. Isso inclusive vai ser colocado no próximo jornal Vórtice. A gente vai colocar sobre isso uma matéria. Um congresso de saúde quântica. Então lá eles montaram um stand só com obras do magnetismo, ministraram palestras para pessoas que fizeram parte, que estavam no congresso, e ainda fizeram alguns tratamentos de algumas pessoas dando algumas demonstrações do magnetismo. Então eles conseguiram um espaço para participar de um evento que não é espírita, é um evento de saúde. Não me lembro o nome correto, mas era um congresso todo da saúde quântica, que tem muita gente lá, muita gente não espírita, que tiveram a oportunidade de ouvir, de comprar livros e de experimentar o tratamento magnético. Então nós vamos conseguir fazer isso através do passe? Não vai. Não vai, até porque o resultado não vai ser alcançado. O magnetismo, a gente já sabe muito sobre magnetismo, de forma alguma. Quem achar que já conhece muito de magnetismo está muito enganado, porque o magnetismo ele mal começa a levantar a ponta do véu a respeito. Então já temos aí várias obras publicadas dos magnetizadores clássicos. La Fontaine, Puisegui, Barão de Poté, Deleuze, Hector D'Urville, Carranet. Tem algumas obras aí já publicadas de magnetizadores clássicos que já foram um grande avanço para nos ajudar na compreensão de como o magnetismo consegue, como o magnetismo funciona, como ele consegue tratar doenças. Porém, isso é apenas o básico ainda. Isso é apenas o básico. Com o magnetismo nós podemos ainda alcançar coisas muito, que hoje podem até ser inimagináveis. Não dá para a gente pensar nos limites que possam ser alcançados pelo magnetismo, tanto na área de tratamento magnético, como na área de autoconhecimento, na área psíquica, na área da psicologia, na área da psiquiatria. Há muito ainda que se desvendar a respeito. Existiram dois magnetizadores, que eles eram médicos cirurgiões, todos dois ingleses. Um deles realizaram centenas de cirurgias sem dor, sem anestesia, simplesmente com magnetismo. Então, na época não existia anestesia ainda, ele magnetizava a pessoa, colocava a pessoa num estado de transe, onde a pessoa não sentia dor nenhuma, e ele realizava a cirurgia. E a pessoa estava completamente consciente, sorridente, conversando com o médico enquanto ele abria a barriga dela. Foram centenas de cirurgias assim. Eu não me lembro, não me recordo o nome deles dois, se eu me recordar depois eu falo como é que era o nome deles. Um deles trabalhou, abriu um hospital para tratamento magnético na Índia. O outro, acredito que trabalhava na Inglaterra mesmo. Mas todos os dois eram médicos cirurgiões e aproveitaram suas profissões, como eram magnetizadores, introduziram o magnetismo aí, num outro viés, como anestésico. E não como uma forma de tratamento da doença, mas como anestésico, que é um outro viés. Então há muito ainda a ser descoberto.